Jesus, nós estamos aqui diante de Ti hoje e nós sabemos que o Senhor é capaz de falar através de nós e nesse momento de gravação que é possível uma coisa ser falada que vai transformar a vida de alguém. E eu peço que o Senhor nos guie, apesar do calor, apesar das situações, que o Senhor nos guie para realmente ouvir do seu Espírito e ouvir da sua unção e falar os oráculos de Deus que vão trazer mudança na vida de pessoas que estão ouvindo em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, meus amigos, eu estou aqui hoje com meus queridos irmãos de longa data, Guilherme e Larissa Lima, da Casa de Sacerdotes, e nós não fazemos ideia o que nós vamos fazer aqui hoje, mas alguém botou uma câmera aqui, então vamos ver o que rola, né? Se não der certo, a gente joga fora, né? Se der certo, vamos que vamos. Amém. Então é muito bom. Agora. Eu estou pensando, o que a gente vai falar? Eu falei, vamos falar da unção de Deus. Eu gosto de falar da unção, sabe? Uma coisa que começa a pular dentro de mim quando a gente pensa da unção. E, na verdade, tem sido uma coisa que nossa família tem dedicado muito tempo e muito esforço para tentar entender melhor como funciona a unção de Deus, como flui a unção de Deus. E temos entendido que, através da unção, julgos estão destruídos, né? Que existe um fluir do poder de Deus no sobrenatural, e essa unção tem a capacidade de ser transferida de uma pessoa para outra, através da imposição das mãos e pregação da palavra e coisas. Então vamos falar da unção. O que vocês acham? Vamos falar da unção. Fala da unção, Larissa. Na verdade, nós temos aqui o Guilherme Lima, que está produzindo um curso sobre a unção. Ah, que interessante. Então, eu não sabia, é de Deus, né? Não sabia. Ele está produzindo um curso sobre o óleo da unção. Aleluia. Então fala, eu quero ouvir, Guilherme. Fala da unção para mim. Porque muitas pessoas acham que unção é um chu, né? É receber uma oração. Do chu também. Do chu nós não estamos. Não chu. estamos contra. Mas nós precisamos desmistificar, né? Que a unção de Deus não é apenas uma sensação boa que você sente quando você está lá no seu momento com Jesus, ou quando você está num culto de avivamento, né? A unção é muito mais poderosa que isso, né? Fala, Guilherme. Eu quero a unção, não quero ficar falando da unção. Não quero falar para os outros, eu quero para mim. Não. Quero para mim. Mas eu acho que esse esforço que você falou, que a gente tem feito na nossa família, é para enfatizar a unção, para buscar a unção, para desejar a unção. É muito poderoso, porque a gente tem esse conceito. Eu acho que hoje nós entendemos unção como um conjunto de sinais que a gente vê acontecendo no culto, né? Muito, na maioria do nosso conceito cristão de unção, a gente olha pessoas ou caindo, ou um pregador, um ministro de louvor se movendo numa plataforma, ou, sei lá, alguém impondo mãos, ou curas e sinais, ou milagres, e o poder de Deus sendo manifestado. E claro que muitas dessas coisas representam a unção, elas representam a unção de Deus, elas demonstram, né, através de sinais, a unção de Deus.
Mas apesar dessas coisas serem sinais e representarem de alguma forma, elas não são necessariamente a unção de Deus. Então a unção de Deus não é algo que você apenas vê com os seus olhos. Mas se a gente for para as Escrituras, a unção tem o propósito de libertar o homem, de fazer livres as pessoas, os filhos de Deus. Ela despedaça o jugo. Nós lemos isso em Isaías, no capítulo 10, de como o Senhor profetiza que Ele iria despedaçar o jugo sobre os ombros e sobre o pescoço, através daquele óleo, daquela gordura, né, que é a palavra original, se eu não me engano, o verso 27 de Isaías 10 é unção. Então, além de entender, e eu acho que às vezes a gente tenta, eu não procuro ser muito exaustivo numa coisa que é uma experiência que a gente precisa ter, né? Esse material que a gente está produzindo é um material curto que fala no geral do óleo da unção, né? As características do óleo da unção no Antigo Testamento, que eram 5 elementos que compunham ele, né? E representavam o amargor, a doçura também, representava o canal por onde passa o óleo, representava o fato de ser feito de oliveiras batidas, prensadas. Então, tem toda uma simbologia e uma revelação nisso, né? Mas eu acho que o que mais tem me chamado a atenção nesses dias a respeito da unção tem a ver com qual é o meu foco no reino de Deus, qual é a minha prioridade, o que eu mais desejo para a minha vida, né? Eu acho que a gente hoje está vivendo na era da informação, que existe muitos compartimentos dentro do cristianismo. É tudo dividido em categorias. Então tem famílias, ministério, ensino bíblico, aí você tem intercessão, profecias. Você pega o que deveria ser a experiência de todo cristão, por exemplo, de ter uma família saudável, um casamento saudável, de carregar sobre si o espírito profético, de ter visão profética da sua vida, de poder orar pela cura e ser curado, curar alguém através da graça de Deus. E você ter revelação das Escrituras, amar a sua Bíblia. Então, ao invés de ter uma abordagem de que todas essas coisas estão disponíveis e fazem parte de uma vida saudável em Jesus, que Jesus nos salvou para a totalidade, me parece que pessoas procuram áreas de especialização. Então, uns são especialistas nisso, outros especialistas nisso. E eu acho que isso está tão baseado numa cultura humana de enxergar as coisas, mais do que uma cultura celestial de viver as coisas. Então, quando a gente pensa em unção, Jesus disse, né? Isaías 61, Lucas capítulo 4, quando ele diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, logo depois que ele é batizado, o Espírito do Senhor está sobre mim o Espírito de Deus está sobre mim com um propósito, com um fim. O Espírito está sobre mim para libertar os cativos, livrar os oprimidos, abrir as vistas dos cegos, levantar os que estão mancos e apregoar o ano. Então ele começa a falar de características de liberdade. Então eu creio que se existe qualquer ênfase maior nas nossas vidas do que, e aí eu tenho percebido a glória e a unção de Deus, né? Como isso que faz parte, a unção faz parte da glória de Deus, né? Está incluída na glória do Senhor, né? Então eu creio que não existe nada mais poderoso, e a gente pode falar muito, né, Mark, dessa eu vou dizer, da característica da igreja moderna, né, que faz muitas coisas boas, mas me parece que está faltando óleo. As coisas mais importantes. Tem muitas coisas boas acontecendo. Nossa coisa é importante. Mas eu acho que talvez um título que tem me chamado a atenção, que está faltando óleo, né? Porque se existem muitas pessoas presas em muitas situações, é porque está faltando óleo. Então, em vez da unção ser uma habilidade de um pregador famoso, eloquente,
sei lá, e relevante, popular talvez, porque ele é muito habilidoso, é uma característica da glória de Deus que faz todo crente livre, liberto dos seus problemas, liberto das situações de trevas na sua vida. Então eu creio que é muito mais a experiência dessas coisas, dessa liberdade, do que realmente o conceito da unção que nós temos hoje, que é um nebuloso, né? Eu acho que não é claro o que é unção para o contexto cristão nos nossos dias. E o que você falou, faltando óleo, talvez para umas pessoas não iriam entender exatamente o que isso significa, mas o óleo, porque a palavra unção se refere ao óleo. E o óleo que representa o Espírito Santo, é um símbolo do Espírito Santo. E o óleo, a palavra unção, literalmente significa esfragar. Tipo, esfragados com o óleo do Espírito de Deus, o óleo que é o poder de Deus. E nós falamos agora da unção, que é a substância, o óleo que nós carregamos, mas eu também queria mencionar a experiência da transferência daquela unção. Com certeza. E eu estava lembrando do rei Davi, que havia 3 vezes na vida dele que ele foi ungido. Então, como você falou, a unção tem propósito. A unção sempre tem um propósito. Na vida do Davi, nós entendemos que a primeira vez ele foi ungido, que esse já profetizou o futuro dele. Você vai ser rei. E eu acho importante para as pessoas que estão nos ouvindo, a gente vai na igreja, às vezes a gente ore pela transferência da unção. E sabe, é muito forte isso, do momento que existe a transferência da unção. Mas pode ser diferentes níveis, como o rei Davi, a primeira vez, ele recebeu a unção que iria determinar o futuro dele, ele iria ser o rei. Só que, na verdade, naquele dia, no dia a dia natural dele, nada mudou. Nada mudou. Ele Saul continuava sendo rei. Foi um óleo profético. Saul continuava sendo rei, ele continuava, voltou a cuidar das ovelhas, sabe? Mas então, a segunda vez, veio o propósito, que era ele recebeu uma parte da manifestação daquilo que foi profetizado pela primeira unção. Que era, ele virou o rei sobre a tribo de Judá. Terceira vez ele foi ungido, então ele recebeu a plenitude de tudo que Deus tinha feito. E eu acho importante quando nós vamos para um lugar que tem sido uma coisa que nossa família faz muito, ir para pessoas, para ungir as pessoas, para transferir o óleo novo, um óleo físico que nós derramamos, mas um óleo simbólico que nós transferimos da unção sobre as pessoas. E cada vez, às vezes, mas eu já fui ungido. Mas existem várias unções em nossas vidas. Que você citou Davi, e isso é sempre muito... É muito assim, uma coisa que eu medito quando eu leio sobre Davi, né? E muitas vezes a gente fala isso, sobre nós guardarmos a unção, preservarmos a unção, protegermos a unção, né? Porque muitas vezes nós recebemos essa transferência, mas nós não somos habilidosos em preservar essa unção. Davi, ele foi habilidoso. Isso provocou nele mais fome, mais sede, em guardar a presença de Deus, até que ele chegasse numa segunda unção, né? Muitas pessoas acham que aquele momento é um evento, que aquilo aconteceu, tá tudo mudado. Tá tudo mudado na vida delas, nada mais precisa ser feito, né? E quando a gente olha para o padrão da unção lá no tabernáculo, o óleo deveria, ele tinha toda uma instrução de manutenção, né? Ele tinha que ser trocado, ele tinha que ser produzido pelo sumo sacerdote, só podia ser usado nas coisas sagradas do Senhor. Então tinha todo um manual de instrução de como você proteger esse óleo, né? Essa unção. E eu vejo que muitos cristãos hoje, quando a gente fala falta o óleo,
Não é porque as pessoas nunca foram ungidas. Porque não é uma performance, Não é uma habilidade performance. adquirida. Né? Exato. Mas há um processo de você cultivar o que você recebeu. Sim. E de você progredir na unção recebida, né? Como Davi. Davi, ele não se tornaria rei com a unção de Samuel. Ele só se tornou rei quando toda a casa de Israel chegou e ungiu ele rei, né, sobre toda a casa de Israel. Mas se ele não tivesse preservado aquele lugar, talvez ele nunca tivesse chegado a ser ungido por toda a casa de Israel. E como Paulo falou para Timóteo, Timóteo, não esquece para despertar o dom de Deus que está em ti. Sim. Pela imposição das minhas mãos. Essa, falando da imposição das mãos, é uma unção, é liberando uma unção. Então, eu posso receber, sabe, de algum homem de Deus, eu posso receber uma unção, eu posso ser ungido, eu posso receber uma transferência. Mas se eu não ativo aquele dom, se eu não desperto aquele dom, ele não produz fruto na minha vida. Tem uma característica sobre o óleo, a unção, que a gente pode perder muito facilmente, porque é algo que todo mundo deseja. Se você perguntar, né, para pessoas, para os irmãos que estão numa igreja e eles percebem que existem pessoas funcionando na unção, e você pergunta, você gostaria de receber a unção de Deus? Deve ser unânime, que você teria todo mundo, claro, óbvio, eu quero receber a unção de Deus. Mas essa parte do processo para receber a unção, então você recebe a imposição da mão de um homem, e às vezes eu vejo algumas pessoas nesses dias falando algumas coisas assim, não importa como você cai, mas importa como você levanta, né? E faz muito sentido, né? Eu vejo hoje algumas pessoas da nossa geração falando um pouco disso, porque também eu acho que nós que participamos do avivamento, eu peguei ele o final, no começo dos anos 2000, que já era o final daquilo que Deus estava fazendo, mas ainda tinha as conferências, ainda tinha aquilo que aconteceu, que a gente viu aqui no Brasil, que tocou a sua vida, tocou nossas vidas. E eu via uma unção naqueles momentos muito distinta, muito peculiar, muito específica, né? E muitas pessoas caíam e ficavam por horas. Aconteceu comigo, por algumas horas no chão, que o Senhor operando na sua vida. Então é real que a unção te leva para o chão muitas vezes. É real que o poder de Deus te coloca num lugar de cirurgia, né? Onde você está ali com Jesus e é só você e Ele. Mas claro que como você levanta que vai definir como é que você vai suceder aquilo que você recebeu. Como é que aquilo vai produzir um fruto. E algo muito característico da unção, que é representada pelo óleo no Velho Testamento, que nos, né, eu costumo dizer, a gente fala muito na casa de sacerdotes isso. Cara, se você é um bom conhecedor do Velho Testamento, o Novo Testamento vai fazer muito mais sentido para você. Porque tem muitas coisas que Jesus não repete, ele não explica de novo, ele já sabia que aquilo era cultural, era parte do ensinamento do povo. Então ele não fica repetindo as coisas, porque ele tinha uma criação judaica, ele tinha uma criação na Torá. Então tem algo muito poderoso, é que o óleo da unção, ele representava com muita força a santidade de Deus. Então ele era para ser derramado sobre os sacerdotes, com as vestes sacerdotais, e ele era para ser derramado em todos os utensílios do tabernáculo. Então o óleo representa a santidade, ou seja, unção está diretamente relacionado com santidade. E santidade está diretamente relacionada à sua separação do mundo. Então eu acho que quando nós deixamos de prezar pela separação das coisas do mundo, cuidado com o que você fala, cuidado por onde você anda, cuidado com o que você toca, cuidado com o que você ouve, cuidado com as coisas que você se envolve. Pessoas perguntam, mas unção então é uma coisa de... Não, mas é de santarrão. Hoje existe até piadas, Mark, de pessoas assim... esse já tem asas, vai para o céu. Como se fosse assim, uma coisa muito diferenciada. Mas a verdade é que unção está diretamente relacionada à santidade. E só tem um que é santo, que é Jesus. Mas você se separa para Ele. Você se separa do mundo. E se separar do mundo, né, uma pergunta que eu estou te fazendo agora.
Se separar do mundo é só ser livre de, tipo, eu não me prostituo, eu não me drogo, eu não tenho vícios, eu não roubo e não mato. Então, se separar é isso, então eu não tenho essas coisas, então agora eu fico separado de Jesus. Então, existem coisas profundas e ocultas dentro de nós, que fazem parte do processo da salvação e que produzem mais da unção de Deus, porque a unção, ela é derramada sobre alguém para santificar, com o propósito da santificação. Então nós não estamos simplesmente separados de algo, mas estamos separados até algo. E esse algo é Jesus. Então a pergunta é, você tem que cair para receber? Você tem que cair. Não precisa cair para receber. Eu prefiro cair, eu quero cair. Cada um pode escolher o que quer. Cada um na sua amizade continua. Eu quero ser completamente... Eu quero receber. Se empenho deitado, eu quero receber. Eu já tive pessoas aqui, tipo, você não precisa cair para receber, sabe? Amém. Amém. Alguém me segura, então. Nós queremos a unção, né, Marcos? Eu quero unção. Você tem referência de algum dia que foi muito impactante, que você recebeu uma unção? Você lembra, assim, de algum, ou foi uma sucessão? Eu já recebi imposição de mãos dezenas de vezes. Não dá para falar centenas, né? Talvez é muito. Dezenas, talvez uma centena, não sei. Mas existe aquele dia marcante? Cara, para mim existem vários ao longo do caminho. Eu me lembro uma vez, eu estava lá numa conferência de Rodney Howard-Browne, lá em Tampa, Flórida, e o convidado especial era o Reinhard Bonke. Uau! Da Alemanha, interessante, né? Que ele é de Alemanha. Esse foi quando eu estava começando no ministério. E porque eu tinha recebido, através do ministério de Benihim, era uma coisa que minha mão direita, às vezes, eu iria sentir um fogo na mão direita. Sempre era na mão direita. Quando eu sabia, eu precisava orar por alguém, eu iria sempre sentir como um bolinho de fogo nessa mão. Mas, um dia aqui eu estava lá... Aqui a gente recebe tudo. Aquele Reinhard Bonke, ele chamou, e Deus tinha me falado, esse homem tem uma coisa para você. Então, eu estava lá, desesperado de receber tudo, e eu sabia que ele iria chamar umas pessoas para frente, eu vou ser o primeiro lá. E quando ele falou, eu fui lá, correndo, e eu estava na frente, exatamente no meio, embaixo dele. Então, daqui a pouco, ele estendeu a mão e botou sobre minha cabeça, e eu acho que uns 2 metros atrás, e eu caí no chão, e eu era tão forte, e eu senti esse fogo saindo dessa mão, e vindo, atravessou, eu senti e entrar nessa mão. E daquele dia adiante, eu sinto a unção nas 2 mãos. Eu acho que era o dia de receber a porção do lado. Agora, eu sei que umas pessoas parecem esquisitas, mas, gente, era tão real para mim, como nós estamos sentando aqui. Tão real dessa água que está nesse copo. Era muito forte. Nada como uma experiência própria, né? Agora, eu acho que algo a respeito da unção é exatamente isso que você falou. Olha, eu acho que para algumas pessoas vai ser esquisito, mas para você foi real. Hoje, muitas pessoas duvidam da unção ou discutem sobre a unção por nunca terem provado a unção. Porque uma vez que você provou essa água e ela é doce, pode sentar aqui, vários teóricos aqui na mesa e falar, essa água é salgada. Nada vai mudar o seu conceito de que essa água é doce, porque você provou da água. Exatamente. Né? Então, eu acho que a unção, ela requer tão menos explicação. Sim. E a gente deveria ser tão mais simples e puro. Eu acho que hoje a gente tem muitas camadas de filtro. E isso nos impede muito de receber algo fresco do Senhor. Então, igual você falou, eu vi alguém que tinha algo para mim, eu fui desesperado receber. Cara, você precisa estar ali 100% transparente para você receber, né? Agora, hoje eu acho que o excesso da nossa, eu falo isso da nossa geração que a gente vive, enfim...
o excesso da informação nos faz achar que a gente já tem, que a gente já sabe, que a gente já conhece e nos priva de provar. Nos priva de pegar essa água e falar, tá bom, sei todas as teorias sobre essa água, mas eu vou tomar essa água e eu vou descobrir por mim mesmo se ela é doce ou ela é salgada. É uma satisfação intelectual, né? Então hoje, esses dias atrás, eu até estava ministrando uma coisa e estava estudando, na verdade, Jesus me fez assim, pensar, porque eu estava falando, porque nós conhecemos, e Jesus me fez ver a diferença entre saber algo e conhecer algo. É diferente. Saber, alguém pode te contar e você ficou sabendo. Conhecer você foi lá, você tocou, você viu, você provou. Isso é conhecer. Até Jesus, muitas pessoas sabem sobre Jesus. E isso priva elas de conhecer Jesus, né? Pela própria experiência delas. E a unção que vem por relacionamento com a autoridade espiritual, quando você está em correta ordem de... você vive um relacionamento com a autoridade, como paternidade espiritual, como um líder espiritual que está sobre... que lidera uma outra pessoa, e há um relacionamento entre essas pessoas, e essa unção que é transferida não só pela imposição de mãos, mas pelo relacionamento. E esse é o mais forte. Esse é o que é o nível de receber mais. Agora, eu fui marcado por várias unções, por homens de Deus por aí. Sim. Ao longo dos anos, primeiro com Benihim, que eu comecei a queimar nessa mão. Cada um era como um Jacó, como um manco. Eu saí mancando. Outro, eu estava em Pensacola, Flórida, no avivamento, eu saí de lá, eu comecei, eu iria, sabe, jerk, mais ou menos assim, às vezes em momento, até hoje, se vem uma unção, bom, eu tenho isso. Depois com o Reinhard Bonnke, era outra coisa, bom, passou desse lado para esse lado, sabe, toda vez foi uma coisa que me marcou, mas nada foi tão eficaz e produziu tanto fruto como simplesmente servir os homens de Deus com quem Deus me colocou em relacionamento. Sim. Meu pai espiritual, sabe, pessoas que têm me discipulado. Esses relacionamentos é um nível mais alto. É o mais alto. Do que simplesmente receber uma imposição da mão. Os dois são verdadeiros, mas o nível, sabe, que vem através de relacionamento e servir os nossos pais e servir os nossos líderes, esse é o mais forte que tem. Eu vejo muito, Mark, como Paulo, ele não teve essa revelação. A Escritura não mostra muito claramente como no começo da vida dele, ele não teve essa revelação desse tipo de relação. Ele não menciona alguma pessoa. Você vê o Barnabé andando com ele no início, e parece que o Barnabé tinha ele fazia um trabalho meio de chamar Paulo, puxar. Eu acho que ele percebia quem Paulo era, mas você vê que no início da vida dele ele não tinha Timóteo, ele não tinha Tito, por exemplo, mas no final da vida dele ele podia afirmar que o dom que estava sobre a vida de Timóteo ele tinha recebido mediante a imposição de mãos dele. E isso me faz pensar de que talvez você não teve a oportunidade de ter um relacionamento como esse, mas agora você pode dar esse relacionamento para outras pessoas. Talvez um dia aquilo não era disponível para você e não era uma revelação. Mas hoje, se você tem acesso de dado que você tem para outras pessoas, você deveria fazer isso, né? Porque aquilo que nós recebemos, nós temos a capacidade de compartilhar com os outros. Isso é transferência. Sim. Então, amém. Eu acho que a gente falou muito, né? Meu Deus. Eu acho que também esse povo que nunca fala, para de falar. Mas, Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que pessoas por aí recebem uma porção fresca, óleo fresco, óleo novo. Senhor, nós estamos gratos por aquilo que recebemos no passado. Mas o óleo do passado não funciona hoje. Precisamos, como Davi falar, de óleo fresco. Sim. E recebemos isso do Senhor e nós queremos transferir isso na vida das pessoas que estão participando hoje. Em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Yes.